Bom, minha gente, vamos lá. A resolução da questão do nosso quiz sobre semântica e ortografia. Dá para fazer uma revisão boa aí dos dois conteúdos. Primeiramente, a questão 1 traz o caso intrigou a vizinhança. Então, assinar a alternativa que não apresenta um significado próximo ao de intrigado. Então, nós temos aí cismado, desconfiado, curioso e tranquilizado. Todas as outras aqui se aproximam da ideia de intrigado. E aí você poderia até ficar na dúvida entre curioso e tranquilizado, mas entre curioso e tranquilizado, tranquilizado está mais de encontro a intrigado, já que a gente precisa daquela que não apresenta um significado próximo de intrigado. Então, tranquilizado dessas aqui é a que está mais distante. Na 2, nós temos no trecho em um estudo recente, o contrário da palavra destacada é. Então, nós temos aqui novo, atual, recentemente, último e antigo. Então, de recente, pode ser novo, pode ser atual, pode ser recentemente, pode ser último. Então, nós temos aí antigo, que esse seria o contrário. Então, tanto na questão 2 quanto na questão 1, nós estamos pensando antônimos aqui, só que os antônimos devem ser pensados dentro de um contexto. Na questão 3, nós temos a expressão entram em sintonia. Então, quando o cachorro e o dono estão juntos, os batimentos do coração dos dois entram em sincronia. Então, a ideia de sincronia, qual é a alternativa que representa isso? Batem juntos ao mesmo tempo. Ficam muito diferentes? De jeito nenhum. Parece uma bateria, não tem a ver. Aceleram demais? Pode ser, mas isso não significa estar em sincronia. Ficam muito devagar, também não apresenta estar em sincronia. A ideia de sincronia é ao mesmo tempo. Questão 4. Faça as reparações que quiser. Faça as reparações que puder. Nesse trecho aí nós temos uma oração adjetiva, que equivale a que adjetivo? Puder, potente, poderoso, impossível, possível, impotente? Possível, né? Poder, possível. Impossível não, porque aqui não se adequa ao contexto a ideia de impossível. Questão 5. Se uma pessoa procedeu mal, aí nós temos nesse fragmento o se equivale a o se da ideia de condição. Você tem que ver qual das alternativas aqui equivale à ideia de condição. E aí nós temos o conectivo caso, que equivale à ideia de condição. 6. Assinale a opção que mostra a frase cuja lacuna deve ser preenchida com a primeira das formas entre parênteses. Então, cavaleiro é um homem que jamais bate em mulher. Cavaleiro é aquele que anda a cavalo. Então, aqui não dá para ser isso. A indústria do vestiário é onde você entra para provar uma roupa, por exemplo, para se vestir. Então, não dá para encaixar aqui, teria que ser do vestuário. Na letra C, a diminuição eminente do nível de água dos reservatórios. Eminente é aquilo que eminente é aquilo que se destaca. Iminente é aquilo que está para ocorrer. Então, aqui o ideal seria iminente, que está para ocorrer. Não pode ser essa alternativa também. Na D, as mudanças no Código Penal incluem possibilidades de infligir penas mais duras aos criminosos. Exatamente. Infligir é aplicar penas, enquanto que infringir é burlar, causar uma infração. Então, aqui é o sentido de infligir, de punir mesmo. 7. Assinala a alternativa que emprega corretamente os termos. Assim, faltou comentar as novas medidas presidenciais vieram ratificar o acerto das votações no Congresso Nacional. Então, aqui é ratificar e não retificar. Então, como a alternativa pediu para preencher com a primeira das formas entre parênteses, então, alternativa B. Questão 7. Nós estamos buscando a alternativa que emprega corretamente os termos parônimos.
Na letra A nós temos é essencial que juntas médicas promovam sessões periódicas para chegar a diagnósticos acurados. Essa sessão aqui é a sessão de divisão, o que não é o ideal. O sessão aqui, de que se fala aqui é a sessão que reúne pessoas. Então, nesse caso, deve ser sessão com SS. Na B, as analistas discutem acerca da migração de alguns profissionais para uma medicina mais técnica. O caso aqui é o acerca, que deveria ser junto, que significa sobre. Então, o problema está aqui. Na letra C, Jaime Muraovski ratifica o ponto de vista de outros colegas que também acreditam que a profissão está vivendo uma reviravolta. Ok, ele confirma o ponto de vista de outros colegas, portanto está correto. Na D, apesar das contribuições da robótica, não é fato eminente a realização de cirurgias sem intervenção humana. Nesse caso aqui, o ideal seria iminente, não é fato que está para ocorrer a realização de cirurgias sem intervenção humana. Depois nós temos a 8. A gente vai ter que assinalar a alternativa em que a expressão entre parênteses completa corretamente. Na A nós temos, na próxima sessão do Congresso, vai ter que ser sessão com S e 2 S's, é aquela sessão que reúne pessoas, então esse não pode. O motorista foi preso em flagrante e não fragrante. Fragrante vem de fragrância. Aqui a gente quer flagrante, que vem de flagra. C. Em estado de estresse, os motoristas ficam na iminência e não eminência de perder o controle emocional. D. Os motoristas devem sempre ter bom senso, que aí é aquele senso de juízo, que é com S, para evitar acidentes. Um jeito da gente memorizar isso aqui é lembrar de senso de sensatez, que é com S, e a gente tem o senso com C, que é o senso de conta, que é o senso do IBGE lá que faz conta. Em um momento de estresse é preciso agir com muita discrição, que vem de discreto, enquanto descrição é de descrever. 9. O posicionamento de Mueller foi anunciado na semana passada em artigo do jornal New York Times. A expressão na semana passada e a palavra em indicam respectivamente a ideia de. Então, a gente vai ver que na semana passada da ideia de tempo, em é uma preposição que aqui introduz um lugar. Em artigo, é um lugar. Na 10, a palavra próprios, na expressão eles próprios, apresenta o mesmo sentido de. Então, a gente vai ter que ver quando que próprio é esse pronome que reforça o pronome de realce. Ele navegou em nave própria. Está dizendo que a nave é de propriedade dele. Chegar em hora própria para o almoço, adequada para o almoço. O orgulho das descobertas é próprio de quem as faz, é característico de quem as faz. O livro próprio adequado para encontrar sinônimos ao dicionário foi o próprio historiador, foi ele mesmo que comprovou a tese. Então, esse aqui está mais próximo da expressão eles próprios, porque aqui nós temos o sentido de nave de sua propriedade, hora apropriada para o almoço, é característico de quem faz, o livro adequado, então eles têm outros sentidos diferentes dessa ideia de reforço do pronome. Na 11, que não cometemos nem mesmo o menor deslize, o vocábulo deslize é grafado com a letra Z na última sílaba. Entre as palavras abaixo, assinale aquela que é com a mesma letra e está grafado corretamente. Então, nós temos xadrez, que grafado com Z está correto, mas através é com S, gás com S, freguês com S e atraso com S. Então, apesar de ter o mesmo som, todas essas palavras, a grafia difere aí, porque todas as outras são escritas com S.
Na 12, assinale a alternativa em que há erro de grafia. Então, nós temos aqui em todas as alternativas usos corretos, tá? E na letra D, a palavra é manteigueira. Então, nós temos que considerar aqui que está faltando um i. As demais palavras estão corretas, mas manteiga é manteigueira. Na 13, assinale a alternativa cuja lacuna é corretamente preenchida pela primeira palavra entre parênteses. A palavra correta é aqui, a dona de casa decidiu coser, que é de cozinha, ou que é de costurar. Coser toda a roupa no final de semana, coser com S vem de costurar, enquanto coser com Z vem de cozinhar. Aqui nós temos, então esse aqui é o correto, que é coser. Na letra B, todas as sextas e a sessão espírita. Vai ter que ser essa sessão que reúne pessoas. Na letra D, o dono do carro queria providenciar o conserto com S, que é o conserto de serviço, do forro do assento, que é o assento que a gente senta, porque esse outro assento aqui é o assento tônico das palavras. E aqui é o concerto de música. Na letra D, o deputado teve seu mandato cassado, tem que ser com SS. Quem tem bom não perde tempo. Quem tem bom senso com S, porque o outro senso é de conta. Na 14 e última questão, todas as palavras estão grafadas corretamente em. Então, a alternativa A, todas as palavras estão grafadas corretamente. Na B, nós temos aderência, que falta acento. Na C, mal tem que ser escrito com L. Estratégia está faltando acento também. Na letra D, ignorância faltando acento, estende com S. Na letra E, espontaneamente com S, protegê-los está faltando acento. Então, assim, nós finalizamos a correção desse formulário aqui sobre os conteúdos de semântica e ortografia.